Bem-vindo a todos ao canal Aprofundando-se na Palavra. Graça e paz a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre a videira verdadeira, lá em João 15, de 1 a 6. Tem muitas coisas ali por detrás, que parece uma coisa tão simples de entender. Tem coisas que é lógico falar. A videira verdadeira, não sabemos que é uma árvore, mas ele está falando, a verdadeira é ele. Tá? A videira, o fruto da vide, né, é aquele fruto da vida, justamente os que o Senhor é hoje para nós. É como uma árvore da vida para nós. Ele fala, quem por mim se alimenta, por mim viverá. E é disso que nós precisamos, tomar a palavra não na mente, mas nos alimentando espiritualmente. Ela é alimento para nós no espírito, para que nosso espírito cresça assim como toda criança precisa crescer, e nós precisamos também crescer para chegar à estatura de varão perfeito. Enfim, já tenho falado bastante isso, tá? Diz assim a palavra, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Palavra difícil essa. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, ele está usando aqui, fazendo uma analogia com uma árvore, tá? Nós sabemos que a árvore dá seus frutos, mas para que você possa colher os frutos dela, os galhos, né, as varas, os galhos têm que estar ligados nessa árvore. E não somente isso, tá? Ele tem que estar ligado e a seiva da árvore tem que estar fluindo até os galhos para transmitir essa vida tal que vai dar o quê? Fruto. Esse fruto vem do quê? Da consequência da seiva que vem da árvore para as varas, para os galhos. E isso aqui produz fruto. Então, parece uma coisa simples, mas nós vamos ver o que está por detrás disso. Então, veja bem, a videira verdadeira, Jesus é a árvore da vida para nós. É Ele, é dele que nós temos vida. Ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, hoje, quem é essa árvore da vida para nós, que foi ali para Adão, tá? Que representava o quê? Cristo, como o nosso alimento, como o nosso pão da vida, né? Aquele que nos flui, né? Vida do nosso flui do nosso interior, rios de água viva. Então essa vida vem assim, ela vem de um fluir, é a seiva fluindo através das varas, dos galhos, para que possa produzir fruto. Não há fruto se não acontecer isso, pelo contrário, a vara seca e arrancada. Não é isso que ele falou? Então, quem é essa seiva? Essa seiva não é difícil adivinhar, é descobrir, né? É o Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo. Então, vocês veem que uma coisa vai tendo consequências em outras. Porque para o Espírito fluir em nós, ele precisa estar em nós. Para ele fluir em nós, nós precisamos ter o nosso Espírito como esse recipiente para conter Cristo, Deus e o Espírito Santo. Então, olha a importância disso. Então vamos analisar algumas coisas aqui. A videira verdadeira, então, é Cristo. Agora ele fala assim, toda vara em mim e eu em vós. É isso que tem que ter, tá?
ele está em mim, tá? E eu estou nele. O que quer dizer isso? Veja bem, eu posso andar segundo a natureza, a da velha natureza, e posso andar segundo a nova. Você, por um acaso, acha que nós vivemos automaticamente na nova natureza? Se não, não precisava a palavra de Deus nos dizer para andar no Espírito, não é verdade? Se nós somos chamados a atenção de andar no Espírito, é porque cabe a nós nos colocar no Espírito e caminhar pelo Espírito, não pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que eu quero, não, o Espírito me dirigindo. Eu tenho que ser dirigido pelo Espírito. A gente fala muito isso no meio cristão, mas às vezes, se eu perguntar talvez assim, você sabe andar no Espírito? Ele fala, não, é só seguir o que a palavra de Deus está dizendo. Não, não é bem assim, tá? A letra mata. Se você pegar um incrédulo e, por exemplo, fazer boas obras, ser caridoso, ser educado, não falar palavrão, sabe? Um monte de coisas assim. Isso quer dizer que é o Espírito que está fluindo? Não, você pode fazer isso da alma. Não é? Então, mesmo fazendo, não tem fruto nenhum. Porque isso que ele está falando, ele está se referindo ao fluir do Espírito em nós, que produz o fruto. Qual é o fruto? Tá? O fruto são as obras que vêm pelo Espírito. Então eu não posso fazer isso pela minha alma, pela minha vontade, pelo meu desejo, pelo que eu sinto. Não, eu tenho que ser dirigido pelo Espírito. Tá? Eu tenho que ser conscientizado dessa realidade e intuitivamente, porque uma das faculdades do Espírito é a intuição, nós somos levados a fazer isso. Por quê? Porque o mover do Espírito Santo nos leva a ser o quê? Cristão. Então, eu não me esforço para ser cristão. Basta eu estar no Espírito e deixar o Espírito fluir em nós, estar cheio do Espírito, acabou. Você cresce. Tá? Então, quando você cresce espiritualmente, você vai alcançando outros estágios. Eu não li aqui no versículo, mas depois você dá uma lida no restante do capítulo 15, lá depois ele fala assim, ele fala que sois servos, depois ele fala, já não digo que sois servos, mas amigo. Olha que coisa. Então, são classes que nós temos dependendo da nossa proximidade com Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos servos do Senhor. Tá? Nós temos um poder dentro de nós, tá? Para nos tornar filhos de Deus. É isso que a palavra, né? Dou poder para que seja transformado em filhos de Deus. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Mas não é assim porque eu nasci. Tá? Agora esse Espírito precisa fluir em nós. Porque se eu andar no Espírito, eu tenho a natureza dele. E se eu tenho a natureza dele, está se manifestando, então eu de um bebezinho espiritual, que Paulo se refere, vai se tornando o quê? Uma criança, depois vai se tornando um adolescente, né? Até a maturidade. Ou seja, vai se enchendo mais e mais de Cristo. O que significa se encher mais de Cristo? Tá? Nós só sabemos que uma pessoa é cheia de Espírito quando ela expressa isso. Sabe? O Espírito flui dela, do seu interior, rios de água viva. Então, não é lá dentro só, ela flui. Ela é uma água jorrando. Quem está em contato com essa pessoa percebe a espiritualidade que ela tem, o nível que ela tem. Não é um carnal, você não vê nessa pessoa atitudes carnais ou mesmo naturais. Tá? Ela tem atitudes espirituais. É outra coisa. Então, olha o que ele fala, da necessidade da vara. Estar nele. Por isso que o tema de hoje é permanecer em Cristo. O que é permanecer? É não sair. Primeiro, se você permanece em Cristo é porque você tem condições. E isso vem com o novo nascimento. Tá? Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E nós podemos entrar em comunhão com Ele. Por quê? Porque nós temos também a mesma natureza, que é Espírito,
tá? Porque ele nos deu um novo espírito. Então, espírito conversa com espírito. Alma não conversa com espírito. Não toca, não há aquela comunhão íntima, tá? Você pode orar pedindo alguma coisa, mas quando você ora em espírito, você está em perfeita harmonia. Em perfeita harmonia. É uma coisa mesclada com o espírito. O meu espírito está assim, ó, mesclado com o espírito de Deus. Quando eu falo com a alma, está lá o espírito e eu estou falando com ele. Eu estou falando com ele. Mas é algo diferente do que ele está em mim e eu estar nele. É essa comunhão. Essa é a comunhão. Essa é a verdadeira comunhão. A gente tem que entender bem essa palavra. A comunhão, tanto é que uma das faculdades do nosso espírito é o quê? Comunhão. Tá? Deus tem a consciência máxima de tudo. Por quê? Porque ele é tudo em todos. Ele criou tudo. Ele é consciência de todo o universo, de todo. Ele é maior do que o universo. Ele criou o universo. Então, ele é a consciência máxima. Tá? Agora, ele tem uma outra faculdade, chamada o quê? Comunhão. Através do Espírito Santo. Alguém está falando assim, mas que estranho, nunca ouvi falar isso. Está lá na bênção apostólica. O amor de Deus, tá? O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Então, o amor de Deus que faz tudo isso por nós. A graça de Jesus, que foi ele que se fez instrumento para o amor de Deus se manifestar na nossa vida, a ponto de dar a sua vida e agora está habitando dentro do nosso interior. E esse contato no qual nós nos relacionamos com essa vida espiritual através do nosso espírito, chama-se comunhão. Tá? Consolação é uma coisa. Ele nos consola, nos conforta, faz tudo isso. Mas ele tem que ter comunhão com a gente. E é o que está escrito na bênção apostólica. Então, isso é muito importante entender, porque nós não podemos passar anos e anos, até no meio dos irmãos, tudinho, participando da Santa Ceia. Você vê, a própria Santa Ceia é comunhão, é um ato de comunhão. Por quê? Ali nós estamos comendo o quê? Jesus Cristo como o nosso alimento, tá? Ele representa o nosso alimento, o Espírito como sangue, trazendo também vidas, né? A própria palavra diz, se não me engano, em Levítico fala assim, que a vida está no sangue. Então, a gente precisa entender essas coisas, porque isso são revelações para todos nós. E é isso que vai fazer diferença. Agora, ter a revelação e não poder desfrutar não adianta nada, tá? Por isso que nós precisamos exercitar o nosso espírito. Como? Tá? Tendo comunhão com ele. Para quê? Para nos enchermos do Espírito. Por quê? Porque se não formos cheios do Espírito, somos virgens loucas. Tá? Nós temos uma lamparina, que é o Espírito dentro de nós, mas não deixamos encher o azeite, o óleo, que é o Espírito Santo. Tá? Nosso Espírito está vazio. Está vazio, ele precisa ser cheio do Espírito. Como que nós somos cheios do Espírito? Na carne? Como nós somos cheios do Espírito? Na alma? Não, é no Espírito. Então, nós exercitamos e tendo esse fluir através da comunhão, a seiva está chegando, passando por nós, tá? E vai fazer o quê? Vai gerar vida. O fruto, tá? É o fruto da vida. Tá? A árvore, a função dela é o quê? Crescer e dar fruto. A nossa função é crescer e dar fruto. Para isso Jesus está em nós como a videira verdadeira. Amém? E nós somos as varas. Agora, se nós não estivermos ligados nele através da seiva, se a seiva não está fluindo, nós não vamos produzir fruto. E ele joga pesado. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, nós não podemos. A alma nossa não tem como dar fruto, tá? Se não estiver na videira, ou seja, o fluir da seiva, assim também vós, se não estiverdes em mim, tá vendo?
Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O que é? Ele está em mim e eu estou nele. Nós estamos tendo comunhão, percebe? Se eu estivesse nele e ele não está em mim, que comunhão é essa? É como eu estivesse falando com você e você não está nem prestando atenção. Percebe que comunhão é essa? Agora, se nós estamos trocando, tá? Humanamente nós trocamos tanta coisa e espiritualmente, graças a Deus, temos também trocas tem a comunhão vertical com Deus, né? E tem a comunhão horizontal entre nós, os cristãos. Embora é pouco, às vezes nós temos mais amizade, estar juntos, mas o espírito não toca no outro espírito. É isso que nós temos que ter na nossa comunhão com os irmãos. Nosso espírito tem que ser tocado um no outro, para que esse fluir esteja entre nós. Amém? Vamos lá. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Olha só. Quando sentimos e vemos que somos filhos de Deus, como é que nós temos isso? Porque está escrito só? Não. Você sente a filiação do Pai. Você sente Deus como o Pai. Então, o mesmo Espírito, aqui está falando com letra maiúscula, o mesmo Espírito Santo, com o nosso Espírito, tá? Testifica. Ou seja, tem comunhão. E tem comunhão nos convencendo, nos demonstrando, testificando algo dentro de nós. Então, eu faço essa pergunta para você. Eu sei me colocar no Espírito agora? Uma coisa que é muito, muito gostosa de entrar, não sei se todo mundo entra, eu entro com muita facilidade no Espírito quando eu estou louvando, tá? Adorando. Porque louvando eu louvo até com a minha alma. Eu engrandeço, minha alma agradece ao Senhor, mas meu espírito se alegra. Opa! Por que se alegra? Tem uma troca de coisas aí. Tá? Eu louvar e engrandecer a Deus, não preciso nem ser cristão. Eu posso falar, Deus é grande, Deus é tudo, Deus é maravilhoso. Estou engrandecendo. A alma pode engrandecer agora. Se alegrar da presença dele, sentir o gozo, a paz dentro de nós, isso é só no Espírito. Então o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós sentimos toda a presença do Pai, tudo que Ele pode lhe dar. Quanto? Depende da comunhão que você tem. É uma vez cada um mês? Você passa um mês inteiro sem ter? Ou você passa dias sem ter? Ou você tem todo dia, dentro do dia, quase que toda hora? Você que sabe. Quanto mais você tem, mais você cresce. Se você tem relacionamento com Deus, entende? Estou falando, lembra, da seiva. O fluir do Espírito em você. Eu não estou falando de ler a Bíblia, porque às vezes você está lendo a Bíblia, mas não está se alimentando. O incrédulo pode ler da Bíblia para ele lê. Faz essa leitura desse texto aqui. Você vai e faz a mesma leitura. Opa, mas tem uma diferença. Porque você tem um Espírito que toca ali. Lembra? A palavra é Espírito e vida. O incrédulo, ele toca só com a mente. E ele lê. Agora, ele não recebe nada de Deus, por quê? Porque ele não tem um espírito ou não está exercitando. É a mesma coisa nós, quando nós chegamos na palavra, mas sem tocar no espírito, o meu espírito tem que ter comunhão, tem que comungar com o Espírito de Deus. O Espírito Santo tem que ter essa troca. Para isso é aceita. Aí nós vamos produzir frutos. Por quê? O porquê que produz fruto? Porque tudo que nós fizermos vai ser um fruto dessa árvore. Ou seja, o fruto é a manifestação dessa árvore. Você acha que a goiabeira vai dar o quê? Banana? Não. Então a goiaba é a expressão do fruto da goiabeira. Tá? Como nós estamos tratando da videira, que o fruto é da vide, né? Da vida, então a manifestação disso faz o quê? Produzir vida. O fruto da videira, ele está falando o que é? A vida. Lembra que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa vida fluindo em nós muda totalmente a nossa vida. Nós temos um crescimento humano, tá?
de várias fases, cristão também tem, tá? Ele chama de servo, depois diz, já não vou te chamar mais servo, ó, por causa disso aí, ó, por causa desse fluir, ele fala, te chamarei amigo. Mas, meu Deus, além do amigo, tem ainda o filho, tá? Que é muito mais próximo do que um amigo, né? Tem algo mais a ver um com o outro do que isso, não é verdade? E o que acontece? Por fim, ser a noiva. Ser a noiva é casar-se com ele, viver como um só. A Bíblia não fala quando um homem se junta a uma mulher, ambos se tornam uma só carne. Agora, quando a noiva se junta com o noivo, se torna um só espírito. Um só espírito, para toda a eternidade, na sua plenitude máxima, completa, final, máxima. Dá para imaginar isso? Tudo isso nós vamos determinar aqui. Depende de nós. Podemos ser uma vara que não está nem fluindo no espírito, vai ser cortada, vai ser lançada no fogo. Não é? Está escrito aqui. Pode ser o quê? Tá? Que tem algum fluir, que é servo, pode ter um fluir maior, que já não chamaria agora mais servo, agora eu posso chamar até de amigo. Olha só os níveis crescendo de relacionamento. A nossa vida com Jesus é relacionamento. Amém? Primeiramente vertical, depois horizontal, com toda nossos irmãos. É importante entendermos isso. Para mim fez toda a diferença. Minha vida é totalmente diferente hoje. Eu sei quando eu não estou espírito, eu sei quando eu estou no espírito, eu sinto a presença de Deus e vejo que às vezes alguma coisa me tirou do espírito e eu fico tão chateado com isso porque o meu viver tem que ser Cristo. A vida que eu vivo agora tenho que viver pela fé no Filho de Deus. Tá? E o que é essa fé? A manifestação e o exercício dessa fé é eu me colocar no Espírito. É pela fé que eu me coloco no Espírito. Como é que você se coloca no Espírito? Tá? É pela fé. Amém? Vamos lá. Por quê? Né? Por quê? Para quê? Deus pôs um Espírito dentro do homem. Tá? Por quê? Deus podia perdoar os teus pecados, não é? Tá, perdoou. Mas e agora? Ele não te dá uma natureza que você possa viver sem pecado, como é que fica? Então, ele te deu um novo nascimento. Ou seja, você nasceu agora não mais humanamente, você nasceu espiritualmente, você tem um espírito, que agora você tem que exercitar esse espírito. Assim como o nenenzinho, você foi exercitando a vida humana e chegou até onde você chegou. Tá? Agora você tem que exercitar a vida espiritual, andar no espírito, tem que aprender. Eu sei que para aprender a andar, primeiro tem que engatinhar. Tá? Agora você não pode ficar engatinhando a vida toda. Uma hora tem que ter um divisor de água e falar, agora eu aprendi, agora eu vou exercitar. Tudo bem, você não vai, a vereda do justo mostra isso, né? Que vai raiando até ser dia perfeito. Tá? Tem cristão que tem muito mais de noite do que de dia, né? Parece aqueles países que a noite o dia é curtinho e a noite é muito grande. Isso espiritualmente mostra o quê? Você tem muito mais trevas do que luz. É isso que representa, tá? Agora, nós podemos exercitando, nosso dia cada vez ser maior, até ser dia perfeito, até a possibilidade de não ter mais trevas, só tem luz, sabe? A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o máximo, eu sou 100%, cada segundo da minha vida eu expresso a Deus, eu sinto Deus, Deus flui na minha vida. Amém, esse é o nosso alvo, querida, é o nosso alvo. É fácil? Não, não é fácil. Por quê? Porque tem uma almazinha que fica cutucando, que tem vontade de fazer coisas que a alma quer, sabe? Eu não posso estar na alma e no espírito ao mesmo tempo. Não dá para servir a dois senhores. Lembra? A alma inclina-se para a carne. Eu vivo falando isso. Então, é uma decisão e tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar, sim. Lógico que tem.
Então toda vara em mim, eu em vós, estar nele, olha só, o mesmo Espírito testificando. Agora, para quê? Peso da palavra do Senhor sobre Israel, Zacarias 12:1. Tá? Fala o Senhor, que estende o céu e funda a terra, e que forma o Espírito dentro do homem. O Espírito do homem dentro do homem. Ele formou. Ele colocou um Espírito dentro de você. Para quê? Só bonitinho? Não. Você tem que andar agora por ele. E andar como por ele é aquela coisa, né? Não é por você. Tem que buscar orientação. Espírito, o que eu faço? Tem hora que você pode deixar ele fluir tanto na sua vida que não precisa nem perguntar. Ele já vai te levando e te direcionando para o caminho que deve andar, sem se desviar dele. Agora, você vê por quê? Porque se a gente for por nós, a gente se desvia rapidinho. Sabe? Aquele que está andando no caminho, de repente, olha que coisa. Pronto, já tirou o olho do caminho. Já tirou o olho do caminho. A nossa natureza é natureza humana. Tá? O problema da natureza humana é que ela está contaminada. Tá? Ela tende para a carne. Por isso que ela não é confiável. Por isso que Deus colocou um espírito pelo qual nós podemos agir em espírito e em verdade. Em adoração, em qualquer coisa. Tá? Em espírito e em verdade. Porque na nossa alma, por isso que eu falei do conhecimento do bem, né, no último estudo, da árvore do conhecimento do bem. Do mal é fácil entender, agora do bem é isso. Caminhos que parecem reto o homem, mas não é. Você andar na alma, teu fim é morte. Teu fim é morte. Fica dando vazão muito para a alma, fazendo as vontades da alma. Tá? Ela se inclina para a carne. Ela não sabe aquele porco? Sabe que você lavou ele, pintou ele de rosinha, pôs fitinha nele, tudinho, passou perfume, está cheiroso, tá? Mas o que acontece? Passa perto de uma poça de lama, ele se atira direto naquilo, porque ele ama aquilo, tá? Sabe por quê? Porque é a natureza dele. Então, quando eu ando na minha nova natureza, eu não peco. Agora, se eu andar na minha velha natureza, na alma, seguir pelo que a alma quer, o que ela acha bonito, o que ela acha gostoso, o que ela... Perigoso, irmãos. Por quê? Porque ela se inclina para o pecado. Então, entende porque é conhecimento do bem? Tá aí. O último estudo também que eu falei, tá bom? Seguindo. Então, Zacarias mostra que Deus formou o espírito do homem dentro do homem. Nós temos esse espírito para ter comunhão, para comungar com Deus e com os irmãos. Sabe? Não é ter uma amizade. Você pode ter uma amizade? Pode. Mas só amizade vai estreitar o quê? Um relacionamento como qualquer homem se relaciona com outro e acabou, se tornam grandes amigos. Tá? A gente não é amigo, a gente é irmão. Tá? Nós temos que ter esse nível de irmão. Tá? Essa vida de irmão no espírito. Amém? Vamos lá. O mesmo Espírito, Romanos 8,16. O mesmo Espírito, tá? Testifica. O mesmo Espírito, quem? Qual Espírito? O Espírito do Senhor testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus. Você quer se tornar um filho, tá? Ser um filho de Deus, porque nascer de novo, ele te colocou um espírito. Agora, conforme você utiliza e se enche do espírito, você vê, o fluir da seiva, tá? O fluir do espírito dentro de você que vai determinar se você é servo, se você é amigo, se você é filho e se você é noivo. Deu-nos o poder de se tornar filho de Deus, não foi isso? Ele nos deu o poder, tá? O poder está em nós de transformarmos em filhos de Deus. Não, mas todo cristão já acha que ele é filho de Deus. Servo, amigo. E estava fluindo. Então, quanto que flui essa seiva, esse rios de água viva fluindo do seu interior? Quanto? Entendeu? Quanto está fluindo na tua vida? Se ele está fluindo, vai transformando, vai te criando situações espirituais pelo qual você vai crescendo. Tá? Aí você, sim, vai tendo um relacionamento cada vez mais íntimo com o Espírito Santo. Chega uma hora que tem coisa que o Espírito Santo nos revela que não dá nem para falar. Não dá. Por quê?
Porque pode até tirar pedra na gente, porque mesmo um cristão, tá, tem coisas que você fala para uma criança, ela fica até irritada porque você falou, não é verdade? Ela não entende aquilo. Ela tem até uma agressividade às vezes com você. Ou te despreza, porque ela não tem condição de entender. Então, dependendo do nível espiritual que você vai tendo, é mais difícil entender. Tá? Uma criança não entende um adolescente não entende o adulto, sabe? E o adulto não tem a sabedoria do idoso. Não é verdade? Você acha que na vida espiritual também não é? É, tá aí. Essas coisas demonstram tudo isso. Então é importante que a gente tenha entendimento disso para a gente saber que é uma caminhada. O dia tem que se raiando, cada dia tem que ir raiando, até ser dia perfeito. Ou seja, eu andar em plena luz. Tá? Em plena luz. Glória a Deus, né? Vamos lá. Olha em 1 João 1 a 3. Eu vou começar a falar sobre, dar alguns estudos sobre as epístolas de João. Nós vamos até falar disso aí, mas eu quero dar mais ênfase do que agora. O que era desde o princípio? Só Deus. O mais princípio de tudo, só Deus. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, tá? Através de Jesus, a vida de Deus, tá? Que era desde o início, que nós ouvimos, vimos com nossos próprios olhos Jesus ali, os discípulos estavam vendo aquilo ali. Que experiência, que profunda essa palavra. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. E nós testificamos, nós podemos dizer, nós vimos, nós tocamos em Jesus, nós vimos, nós sentimos, nós presenciamos, nós nos saciamos com isso. É isso que João está falando. Tá? O que ele está falando? E testificamos dela. O que é? Quem é essa ela? E vos anunciamos. Aquilo que ele fez, tudo isso, agora ele está anunciando. Sabe o que é? A vida eterna. Hã? A vida eterna? Como assim? É isso. A vida eterna é Jesus. Jesus é a vida eterna. Sabe por que você tem a vida eterna? Porque Jesus habita em você. A vida de Deus habita em você. Então, você entende, tá? O cristão não está errado, não. Tá de jeito nenhum. Mas a ênfase que eu não acho que está muito apropriada. A nossa, aceitei Jesus, vou viver eternamente. Não. Eu aceitei Jesus e agora tenho Jesus comigo. Eu tenho esse Jesus e eu desfruto cada dia. Eu comungo com o meu espírito nele. Sabe, eu posso vê-lo espiritualmente, eu posso tocá-lo, eu posso contemplá-lo pelo meu espírito, sabe? E ele é a vida eterna. Se a vida eterna está dentro de mim, é lógico que eu me torno também eterno. Mas parece que vou aceitar Jesus agora eu sou salvo, vou viver para sempre. Nossa, é como se você quisesse ser meu amigo com interesse. Sabe, você quer ser meu amigo porque eu posso lhe dar alguma coisa, te dar algum benefício, sabe? Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu sou dentista, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Imagina, você é meu amigo só para ganhar um tratamento mais barato ou alguma coisa. Que isso? Tá? Então, sou até mal. Sabe, quando eu vejo... Eu também falei tantos anos isso, mas sinceramente hoje dói meus ouvidos quando eu ouço certas coisas. Sabe, é que nem quando um adulto ouve umas crianças falando umas besteiras porque ela não entende nada, sabe? Então, nós precisamos crescer, querido. A estatura de varão perfeito. Tá? Então, nós temos que entender que a vida eterna é consequência do quê? De eu estar com Cristo. E eu não estou preocupado com a vida eterna, estou preocupado com Cristo. Eu quero Cristo. Tá? Eu quero Cristo, eu não quero a vida eterna. Eu acabo ganhando por quê? Porque Ele é eterno. Se eu estou num só espírito, numa só fé, num só amor com Ele, então o que acontece? Eu desfruto dessa vida. Mas eu não posso ser uma esposa, sabe,
que quer se casar porque ele tem dinheiro, sabe? Eu vou casar com ele porque ele tem carrão, ele tem casa, ele tem fazenda, ele tem... Ela não ama o cara. Você acha que Cristo vai casar com uma igreja dessa? Está de olho só para viver eternamente? Que loucura! Sabe? Que falta de entendimento, de sabedoria. Eu quero Jesus, Ele é a vida eterna, eu quero Ele. Eu quero essa vida eterna que é Ele, que eles estão falando, deixando bem claro isso. Nossa, quantos anos eu nunca ouvi ninguém pregar isso. Nunca ouvi falar, está aqui, ó. Tá? Ó, o que vimos e ouvimos, está falando aí, ó, do princípio, essa vida de Deus, essa vida Zoe, tá? Que é eterna, estava com o Pai e foi manifestado o que vimos e ouvimos, e isso ainda não fizemos. Olha só, para quê? Para que também tenhas comunhão conosco, tá? Comunhão, ó, a intenção é ter essa comunhão com Ele, tem essa comunhão uns com os outros, tá? Agora parece que a pessoa aceita Jesus Cristo, falou que você vai para o céu, vai viver eternamente, vou levantar, né? Qualquer coisa, já estou garantindo o meu lugarzinho lá. O que eu faço? Né? O que você faz numa situação dessa? Tá? É ouvir criança. Sabe quando a criança fala? A gente releva, né? Porque criança não entende das coisas, não sabe realmente o que são as coisas, e às vezes ela fala besteira, ou fala por falar, sabe? Mas criança é criança. Se é criança espiritual, a gente entende e releva isso, porque é um cristão novo, né? Agora tem cristão que está 30 anos na igreja e continua falando, vendo assim dessa maneira. Tá? Não consigo entender, sinceramente não consigo. Tá? A gente tem que crescer. Tá? O crescimento faz ter entendimentos cada vez maiores das coisas que a gente convive, tanto a humana quanto a espiritual. Então nosso entendimento vai ficando mais puro, mais refinado. Sabe? Eu não posso estar interessado de viver para sempre. Poxa, então eu estou querendo me aproveitar. Quero casar com ele só para poder viver eternamente. Que é isso? Né? Não é assim, né? Ele vai falar isso. Se não estiver na videira, quem é a videira? Eu sou a videira. O que é estar? Mas eu estou em Jesus. Tá, em que nível? Em que nível? Recém-nascido? Tá? Então, você está na videira, sabe para que você está? Para o fluir dessa vida em você. A vida, Zoe, que é a vida eterna, ela tem que fluir. Aí ela vai gerar em você o quê? A eternidade. Ela vai gerar a eternidade. Frutos. Frutos que permanecem para sempre. Não é isso que a Bíblia usa, essa expressão? Frutos que permanecem para sempre. Por quê? Porque vem de algo que é eterno. Então tudo permanece para sempre. Tudo que é gerado em você, tá? Pelo Espírito, tem valor eterno. A própria natureza de Deus vai se formando em você. Eu falei lá do rio, né, do Pison, tá? O que significava, lembra que até a terra de Avilá, e a terra de Avilá é que produz ouro. O que é produz ouro? O que é esse fluir daquele primeiro braço do rio do Éden? Tá? É para crescimento, lembra? Então o fluir vai te gerar o que? Ouro. Sabe o que é ouro? A natureza de Deus. Tá? Por isso que a Nova Jerusalém tem ouro, tá? Tem pedras preciosas, tem tudo, porque ela expressa totalmente a natureza de Deus. Não tem nada que não seja de Deus. É a expressão final e máxima da natureza de Deus expressada. É isso que Deus está falando ali em Apocalipse, principalmente capítulo 21 e 22, que fala da Nova Jerusalém. Então, nós temos que ter entendimento. Ter entendimento. Essa vida eterna fluindo dentro de nós, ela vai não só fazendo, mas toda a característica eterna de Deus, toda a natureza de Deus vai sendo impregnada em mim. Não só a qualidade referente à eternidade, mas a qualidade de santidade, sabe? De espiritualidade, de tudo de Deus. Afinal, se eu quero casar com Ele, eu tenho que ser igual a Ele. Não é? Não se torna um só. Não foi Ele mesmo que disse isso?
Agora, você acha que ele vai se juntar com qualquer um? Sabe? Ele vai se juntar com aquele que só está com o interesse dele? Ou tem até interesse de alguma coisa, mas também não busca. Quem me busca, me achará. Então, se você às vezes não tem determinadas experiências na sua vida, é porque você não busca. Entende? Porque ele garante e ele não mente. Quem me busca, achará. Amém? Então, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Tá? Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não tem como, sabe? Porque a vida de Deus vai se manifestando, então os frutos vão aparecendo. Sem mim, nada podeis fazer. Entende? Sem esse fluir, sem você deixar o Espírito fluir em você, se você ainda não sabe, tem que aprender. Se você às vezes sente que ele fluiu, não, você tem que aprender, porque você tem que fazer a hora que você quiser. E tomara que você queira o tempo todo. Tá? Eu sei que não é fácil, não. Peço que eu fico 24 horas. Não, tem dia que eu nem entro no Espírito. Quando eu vejo falar, ai meu Deus, tenho que pedir perdão, porque isso é um pecado até. A gente não entrar no Espírito, sabe? Não dar vazão ao Espírito. Não deixe lugar ao diabo, mas não dá lugar ao Espírito, pelo amor de Deus, né? E a gente dá, às vezes, lugar ao diabo e não dá lugar ao Espírito. Nós estamos aqui no meio, lembra? A alma está no meio, ela se inclina para o Espírito ou se inclina para a carne. Então, você quem se inclina, depende de você. Se você vai se inclinar para o Espírito e ser cheio de Espírito, é você que toma essa atitude, tá? Porque quem busca, achará. Agora, se você, às vezes, distraído pela árvore do conhecimento do bem, opa, inclinou para lá, a carne, o fruto da carne é o quê? Pecado. É pecado. Aí quando você vê, pecou. Só te resta uma coisa, tá? Jesus morreu pelos pecados que você está cometendo assim. Aí você vai e confessa, tá? Confessa teu pecado, ele é fiel e justo para te perdoar. Tá? Se arrepende, confessa, tá? É assim. É assim, uma criança também erra, e vai parando, chega uma hora que ela agora ensina o filho, né? Para não fazer mais as coisas erradas. Então, existe um crescimento, um processo todo aí que nós precisamos muito disso, tá? Olha só, ele falou que a vara que está em mim corta e lança fora, né? Lança no fogo, no fogo. Alguém talvez lendo isso vai pensar, então eu perdi a comunhão com Deus, eu perdi a salvação, tá? Eu perdi a salvação e agora eu vou para o inferno, no lago de fogo. Não é isso que ele está falando. Graças a Deus, tá? Veja bem, a palavra de Deus usa duas expressões. Não entristeçais o Espírito que há em vós. Quando você não deixa ele fluir, ele fica triste. Ele fica triste. Aí você continua. Você tem 1 ano de crente, 5 anos de crente, 10 anos de crente, e não deixa ele fluir. Se põe no lugar dele. Como é que você ficava assim? Ele veio para ser aquele que vai te conduzir, e você não deixa. Tá? Não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito. Não é isso que a palavra fala? Ele está ali para isso. Ele é teu aio. É teu guia. Ele foi nos dar para nos guiar em toda a verdade. Mas você se inclina para a carne, não tem neutralidade não, filho. Ou você está no Espírito ou está na carne. Porque mesmo que você estiver na alma, fora do Espírito, você está pecando. Só de não estar no Espírito, você já está pecando. Então você vê com uma seriedade. Hoje a gente está num sentido duplo, né? Adão, quando pecou, foi retirado para não comer a outra. Hoje não, o Senhor nos deu o Espírito, mas a carne ainda está com pecado. A natureza maligna de Satanás está no nosso corpo. Por isso chama-se corpo do pecado. Tá? Então, dentro de mim, tá? Eu como alma, tá? Eu tenho no meu corpo
o pecado. E no meu espírito, Deus. Agora, quem que eu vou ouvir? Quem que eu vou inclinar? Tá? Então, olha o perigo. Se eu inclino para um, é vida. Se eu inclinar para o outro, é morte. Se eu ponho morte, eu me afasto de Deus, que é vida. Então, se eu afasto de Deus, eu tenho que pedir perdão dos meus pecados para, poder voltar de novo. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, o que acontece? Se eu quero voltar para o Espírito, se você está em pecado, não dá, meu irmão. Não dá. Tá? Como é que você vai entrar no Espírito? Primeiro, vai e arrepende, ele é fiel e justo para te perdoar. Perdoou, zerou. Entra no Espírito agora. Entra no Espírito agora. E procura não sair. Eu sei que não é fácil não, tá? Se fosse fácil, todo mundo faria. Todo mundo estava expressando, era a perfeita imagem de Cristo. Mas não é assim, nós sabemos disso, né? É só examinar a si mesmo, não precisa nem examinar os outros não, por favor. Examine a si mesmo, tá? Por isso que na ceia a gente tem que examinar a nós mesmos e vermos, e ali a gente, se não tiver certo, come e bebe para a própria condenação, porque não está discernindo o corpo de Cristo. Amém? Então entende? Tem que discernir, se vê que pisou na bola, peça perdão, porque seria melhor então nem tomar, tá? Mas se não tomar também não está fazendo parte. Então, olha só, peça perdão, se arrependa, peça perdão e toma. É isso que a Paulo ali nos orienta, tá? Então, nós temos que fazer isso, para ter comunhão com o Senhor. Pecou? Peça perdão. Tá? Ah, mas e se eu pecar de novo? Peça perdão. Eu esqueci a expressão agora que a palavra de Deus usa, tá? Mas é uma expressão que diz assim, quantas vezes? Para sempre, sempre. Ele sempre vai te perdoar. Tá? Por quê? Porque Jesus já pagou meus pecados. Eu só tenho que efetivar. Tá? Efetivar. É como se você, quando está pedindo perdão, chegasse lá e falar, quanto que eu estou devendo? Ó, você está devendo tanto. Está aqui, ó, Jesus pagou para mim. Tá? Aí abate a tua dívida. Zera. Aí daqui a pouco você faz mais dívida. Aí você tem que ir lá e zerar. Você não vai com dinheiro. Você vai com o sangue de Jesus Cristo que morreu com você. Mas se você não fizer isso, o pecado faz separação entre nós e Deus. Aí você vai ficando muito fraco, doentes e que morrem. Amém? Então, esse lançar fogo não é... Eu vou ler um versículo que diz assim, 1 Coríntios 3,15. Se a obra de alguém, né, o fruto de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Virgem louca. Virgem louca. É virgem, é pura, é lavada, remida pelo sangue de Jesus. Mas não produziu nada, não cresceu nada, porque ela tinha que ter o azeite, tinha que ter o dentro da lamparina, que é o nosso espírito, tá? Ele tinha que ter o azeite, que é o espírito, fluindo dentro de nós. Mas ele não usou, deixou acabar. E olha, tem um preço, hein? Quando elas foram nas prudentes, pediram, ele falou, ide e comprai. Então tem um preço para você se encher do Espírito. Não pensa que vai se encher assim de bobeirinha, não. Tá? Você tem um preço a pagar, sim. Porque tem que negar a sua vida, tá? Para não perder. Tá? Se você não aborrece a tua alma, você perdê-la-á. Agora, se você aborrece, você preservá-la-á para a vida eterna. Tá aí, minha filha. Então tem um preço a pagar? Tem sim. Tá? Por quê? Porque a inclinação para a carne é o pecado. Então, nós temos que ter sabedoria, entendimento da palavra, sabedoria, andar naquilo, se encher de Deus para pegar a carne. Paulo coloca isso aí como uma carreira, uma corrida. Carreira que foi uma propósito. Ele quer o quê? O alvo. Só tem um alvo. E só um que vai chegar. Ou seja, vamos dizer assim, pouquíssima gente que vai chegar. Pouquíssima gente vai ser a noiva. Tá? Pouquíssima é a noiva. Você vê, Jesus começou a primeira parábola dele foi do quê? Do semeador. Então ele está mostrando o quê? Que ele está semeando. Então é como se fosse uma colheita. Uma semente que é plantada e que pode morrer, como muitas morreram, mas tem aquela que cresceu e deu fruto. E vai crescendo, ó, porque está enxertada ali na videira,
e recebendo a seiva e vai crescendo, vai produzindo, tá? Então ele se refere a isso no tribunal de Cristo. A palavra de Deus diz que todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, tá? Agora, olha cada um como edificou, tá? Como é a tua obra de edificação da tua vida cristã? Olha só, uns edificaram com feno, palha e madeira, certo? O outro com ouro, prata e pedras preciosas. Vai ser provado pelo fogo. Está vendo aqui, ó? Se a obra de alguém queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Por quê? Porque tudo que você edificou para ser servo, amigo, filho, a noiva, não valeu nada. Você não alcançou nada, porque era feno, palha e madeira. Coisas naturais. Sabe o que significa? Não, o que não é espiritual não serve para Deus. Quando você passar pelo crivo ali, não tem nada. Mas, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo em teu nome. Não vos conheço, não é isso? Não vos conheço. Chega de até dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Oh, meu Deus do céu. Tem gente fazendo muita coisa da alma. Deus só recebe se você fizer pelo Espírito. Tá? Ah, mas então, e se eu estou fazendo alguma coisa lá na igreja, que eu estou lá reunido, eu estou fazendo coisas assim que não são espirituais. Mas faça como se fosse. Faça pelo teu espírito. Não faça pela tua alma, não. Para agradar pastor, ou porque precisa, ou deixa de precisar. Não, porque você está fazendo para Deus, e você está fazer para Deus, isso é vontade. Você pode ter vontade de fazer para Deus, lembra? A vontade está na alma. Agora, você pode servir a Deus em espírito e em verdade. Quando você faz isso, você está edificando ouro, prata e pedras preciosas. Sabe o que significa? O fogo vai vir e vai queimar e vai purificar mais ainda. E você receberá um grande galardão. Amém? Todos nós vamos comparecer. E tudo isso que nós fizemos, se fizemos pela alma, se fizemos pelo Espírito, vai fazer diferença. O que nós queremos alcançar é o alvo. O alvo é ser a noiva. Eu acho que todos vocês querem, assim como eu também quero. Tá? Eu amo a Deus por ter me dado a salvação. Tá? Mas lembre, Adão não precisava de salvação. Mas a proposta dele também para a noiva era servir assim. Mesma proposta. Aliás, Deus veio para dar vida e vida abundante. Deus veio para Adão também. O problema é que ele não teve a chance de comer da árvore da vida. Porque ele foi retirado da árvore da vida. Então você percebe a diferença? Hoje, nós temos duas árvores dentro de nós. Na minha carne eu tenho a árvore do conhecimento do bem e do mal. No meu espírito tem a árvore da vida. Então depende de eu me inclinar para uma ou para outra. Você tem que fazer a escolha. Se você se inclina para o conhecimento do bem e do mal, você peca. Você tem que pedir perdão, senão você não volta a ter comunhão com a outra. Então, você precisa entender como funciona isso. Porque senão... Tá? Terminando. Disse então Maria, minha alma engrandece, em Lucas 1, 46, 47, minha alma engrandece. Você pode engrandecer qualquer um, tá? Você pode engrandecer a Deus, já falei ainda há pouco, e não quer dizer muita coisa. Deus é grande. Mesmo que você não falasse, ele continua sendo grande, tá? Então você está engrandecendo ele, tá? Com a tua alma, tá? Olha, ela mesmo fala, minha alma engrandece. Deus não recebe nada da tua alma, não. Ele quer o teu espírito. Agora, meu espírito se alegra em Deus. Ó, eu me alegro com Deus. Então eu tenho comunhão. Não é uma coisa que eu estou exaltando Ele. Ele está lá e eu estou falando que Ele é maravilhoso. Não, minha alma me alegra nele porque eu tenho comunhão com Ele. Eu desfruto dele e Ele de mim. É isso que Ele quer. Ele quer namorar, vamos dizer assim, né? Vou usar essa expressão. Ele quer namorar com a igreja quer namorar com Ele. Por quê? Para que possam se casar. Agora, quem não é namorado, quem não tem amor por Ele, ele vai fazer o quê? Ele te deu a salvação, por pura misericórdia. As misericórdias do Senhor
são a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Complicado, né? Posso te dar uma sugestão para você e para mim? Ficar aqui uma sugestão para mim e para você? Andemos em espírito, porque isso é que vai fazer toda a diferença. Ah, pastor, mas eu não sei como andar. Peça, busca e achará. Fala, Senhor, eu sei que eu tenho espírito, mas eu não sei andar no espírito, eu não sei me colocar no espírito. Andar no espírito é falar, a Bíblia fala, por exemplo, lá, não cobiçais a mulher do próximo. Ah, então eu não faço isso, então eu estou andando no espírito. Não, um ímpio pode fazer isso, ele não está andando no espírito. Tudo que vem da alma não é espírito. Se você faz isso pela decisão da tua alma de não fazer isso, você vai produzir alguma obra? Vai. Feno, palha, madeira. É uma coisa boa? É, mas é humana. Feno, palha, madeira. Você está fazendo de forma humana. Deus só recebe aquilo que você faz através do Espírito. Até a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Amém? Até a próxima, se Deus quiser. Amém? Ficam com Deus. E até semana que vem.